Para fazer a mesinha da cabeceira, eu usei madeiras de um estrado de cama que eu havia desmontado e algumas peças de pallet. Eu vou começar usando os caibros para fazer um quadrado igual a este. Então, nós vamos precisar de duas vezes, dois quadrados iguais. Então, eu estou tirando as medidas e para cada um dos quadros nós vamos precisar de duas partes com 44 centímetros e duas com 40 centímetros. Depois de cortado, eu estou marcando para fazer os furos, porque eu vou fixar essas peças com cavilha. Então, eu vou marcar aí os lugares onde eu tenho que fazer o furo. E a peça pronta deverá ficar dessa maneira. Nós vamos precisar de duas peças iguais a essa. Agora, eu vou pegar uma ripa de pallet. Essa ripa tem 10 centímetros de largura. Eu vou cortar com ela 4 peças de 51 centímetros de altura. Vou usar duas peças em cada uma das laterais. Então, ao total serão 4 peças. Depois das 4 peças cortadas, eu já aproveitei e já deixei elas lixadas. Agora, eu vou pegar uma das peças que nós cortamos com 44 centímetros e vou fixar essa parte de pallet que eu cortei com 51 centímetros. Eu vou fixar dessa maneira que vocês estão vendo aí no vídeo. Uma numa ponta e a outra na outra ponta. Para fixar, eu vou usar preguinho. Eu tô em algumas partes, nessa parte eu usei preguinho com cabeça, mas nas outras partes, que são as partes de fora, eu usei preguinho sem cabeça. Então, eu vou fixar com 2 preguinhos cada uma das pontas. A peça deverá ficar dessa maneira. E agora, nós vamos fixar a outra parte também, que é a outra parte de 44 centímetros. Nós vamos fixar nessa parte de cima, onde vocês estão vendo que ainda tá aberto. Aí, a gente confere certinho a medida para não pegar uma diferente da outra. E vamos fixar, então. Bom, a peça tá pronta, ela deverá ficar assim. Essa é uma das laterais. Então, nós vamos precisar de duas peças dessas daí. Então, nós vamos fazer duas vezes a mesma peça. E agora, eu vou usar as ripas do estrado da cama que eu cortei. E eu vou fazer o fechamento das duas laterais. Eu vou fazer com essa ripa do estrado que eu cortei. Essas ripinhas também elas foram cortadas na medida de 44 centímetros. E aí eu fui colocando para ver a posição que ia ficar. E vocês vão reparar que ele não deu certinho em cima. Nesse vãozinho da minha mão, ficou um vãozinho, mas eu preferi deixar todo fechadinho porque eu não queria frestas entre uma madeira e outra. E aí depois eu vou fazer esse fechamento com uma ripinha fininha. Então, para fixar essa madeira, eu coloquei cola e agora eu tô fixando com preguinho sem cabeça. Eu vou colocar um preguinho em cada uma das pontas, só para dar uma pressão para cola grudar. Já que eu não tenho aqueles grampos de ficar prendendo, então eu vou colocando um preguinho em cada uma das ripas. Depois de colocado cada ripinha, então eu já fechei as duas laterais
e você presta atenção que a parte que ficou faltando uma ripinha, de preferência, deixa para o mesmo lado, que para mim, no caso, eu prefiro deixar para o lado de cima. Agora, nós vamos pegar as peças de 40 centímetros e vamos fixar no buraco ali onde eu fiz o buraco para encaixar a cavilha, porque facilita muito para a gente montar. Então, eu coloquei cola em cada um dos furos, em cada pininho, e aí eu encaixei as peças. Eu já coloquei as 4 peças de 40 centímetros, e agora eu vou colocar a outra lateral e encaixar nas cavilhas. Agora, essa parte que tá para cima, que vai ser a parte do tampo, eu vou virar ela de cabeça para baixo, porque eu vou colocar nela umas pecinhas nas junções das madeiras, em cada uma das junções, eu vou colocar uma pecinha para ajudar a fixar ainda mais essa pecinha que eu tô mostrando para vocês. Ela é um Lzinho, que normalmente a gente usa para colocar a prateleira em cima, e eu vou só dar uma abridinha, que ele é molinho. A gente abre ele assim, e aí eu vou colocar um parafusinho em cada um dos furinhos. E em cada uma das junções eu vou colocar. Então, serão 8 pecinhas dessas que eu vou usar. 4 na parte de baixo e 4 na parte de cima. Lembrando que essa parte que eu tô colocando é a parte que vai ficar pro lado de baixo. No caso aí, o módulo, ele tá colocado de cabeça para baixo. E aí já foram fixadas cada uma das pecinhas. Agora, para fazer o fechamento do fundo, eu cortei as ripinhas com 55 centímetros. Não, foi 53 centímetros que eu cortei as ripinhas. A minha medida deu 53. E aí eu posicionei cada uma das ripinhas e vou prender também com um preguinho. E aí agora eu vou fazer a parte de cima, o fechamento do tampo. E eu tô medindo aí 2 centímetros da borda, porque eu vou fixar as ripas desses 2 centímetros para trás. É preciso que em cada uma das laterais eu tenha um recuo, aonde eu vou depois fixar o acabamento, que a gente vai fazer o corte da madeira em 45 graus, e eu vou fixar ela então nessa beiradinha. Depois de eu ter posicionado as madeirinhas, também eu ajeitei ali do lado para ficar a mesma sobra que ficar de um lado, ficar de outro, e também na frente e atrás. E para fixar o tampo, eu usei cola. E aí, nesse caso especificamente, só no tampo eu não coloquei preguinho. Nessa parte eu apenas fixei com cola. Eu coloquei cola em cada uma das ripinhas. Bom, depois de tudo fixado com a cola, eu vou colocar umas madeiras em cima, que é para dar um peso, para que fique bem colado. Então, eu coloquei aí e aí eu deixei de um dia para o outro e só no outro dia eu tirei esses pesos de cima.
Agora eu vou fixar os pés. Para fazer esses pés, eu usei aquela parte de baixo do pallet. Alguns pallets vêm com essa peça dessa maneira. Então, eu medi ele para poder fazer o corte. E em cada um dessa peça de pallet, eu vou tirar 4 pezinhos. Então, o corte vai ser dessa maneira aí que vocês estão vendo. Uma metade eu tiro 2 e na outra metade eu vou tirar mais 2. Depois de cortado, eu usei uma tampinha para me fazer uma linha curva em cada uma dessas pontinhas aí. Essa linha azul, não sei se dá para vocês ver bem, mas tá vendo essa linha curva? Eu vou fazer esse arredondamento. E eu fiz usando essa grossa. Fui passando, fazendo todo, tirando a parte mais grossa. Nessa parte de cima também, que ela é bem assim fina, eu também tirei. E depois de tirar o que precisou com a grossa, aí eu vim com a lixa e dei um acabamento com a lixa. A peça deverá ficar mais ou menos assim. Mas você arredonda da maneira que você gostar mais. Eu preferi fazer assim, que eu achei que ia dar um efeito bonitinho. Então, você faz da maneira que te agradar. Agora, eu tô colocando um acabamento na frente. Vou colocar nas duas laterais e na parte de cima. Mas antes também, eu passei a grosa para tirar o desalinhamento da madeira, porque a gente corta e não corta tão certinho. E para que esteja um acabamento perfeito, eu passei a grosa para tirar as rebarbas. E aí sim, depois de passar a grosa, eu coloquei cola e aí eu fixei também com a cola. Eu coloquei a cola, coloquei a madeirinha e aí depois eu fixei também usando preguinho. Agora eu vou colocar o acabamento, que são as ripas que eu cortei para fazer essa moldura. E aí eu fiz um corte em 45 graus para ficar mais bonitinho. E ficou assim a parte de cima do tampo. E agora eu vou fechar aquela partinha que eu falei pra vocês que sobrou lá em cima. Eu vou colocar uma ripinha mais fina para fazer aquele fechamento. Para fechar a parte do fundo, eu também usei umas ripas de pallet. Eu medi a altura que eu ia precisar e cortei na medida e eu fiz esse fechamento com as ripas de pallet.
Depois de tudo fechado, eu fiz uma mistura dessas que a gente faz com pó de serra e cola e fui fechando as frestinhas, os maiores defeitos para ficar um acabamento melhor. Porque como eu vou pintar, se ficar partes abertas, na hora que pintar, ele vai destacar muito. Então eu fui fazer untinhas em toda a peça. Fiz aí também nessa lateral e aí eu usei também o pó de serra. Mas na parte de cima, agora eu tô usando aquela massa que a gente compra mesmo, a massa para madeira, porque o pó de serra ele é bom para fechar as partes mais grossas, mas eu achei ele muito grosseiro. Depois eu acabei usando a massa mesmo, essas que a gente compra nas lojas de tinta. E aí ele já tá todo emassado, fechado todas as frestinhas e agora é só lixar para a gente partir para a pintura. Para a pintura eu usei esmalte sintético à base d'água e foram 3 demãos. Eu dei 3 demãos na parte de fora e 3 demãos na parte de dentro. E aí eu tô dando a última demão e passando o rolinho. Depois que a tinta puxa um pouquinho, a gente passa o rolinho sem tinta nenhuma. E essa parte do tampo, tanto em cima como embaixo, essa parte amadeirada, eu passei 3 demãos de stem e depois eu fiz o acabamento usando cera. Essa cera comum mesmo que a gente compra no mercado. E ainda por fim eu vou colocar um vidro. Então eu vou fixar 2 pecinhas dessas que eu mostrei e mais 2 desses Lzinhos nas laterais para eu colocar um vidro para fazer uma prateleirinha. E aí depois do vidro já assentado no lugar, eu coloquei essa cestinha também de palha que eu comprei. E o resultado, gente, foi aí que vocês estão vendo.